Olá, senhores avaliadores e colegas. Muito obrigada pela presença. Nosso grupo é formado por Brenda Ferreira de Figueiredo, Jamire Silva de Souza, Laís Almeida Gomes e Vanessa Aquino. Este trabalho foi solicitado pelo professor Jomel Francisco dos Santos. O nome do tema do nosso trabalho é Ações de Educação e Saúde para a Prevenção do Coronavírus, Covid-19, através da utilização de mídias sociais. A proposta surgiu diante do seguinte problema: como prevenir-se do novo coronavírus? Desse modo, o objetivo geral foi sensibilizar a população quanto à prevenção do coronavírus, do Covid-19, com o intuito de ofertar e facilitar o acesso a informações de cunho educativo. Para tanto, a primeira sessão do trabalho foi feita para realizar uma revisão bibliográfica. A segunda serviu para a confecção de material para postar nas mídias sociais e publicação nas plataformas digitais. Já a terceira sessão serviu para analisar a validação do projeto para a população assistida. Partimos do pressuposto que a população estava pouco informada sobre a pandemia, à mercê de conteúdo duvidoso, e que se fazia necessário levar informação à comunidade externa. Em 2019, na cidade de Wuhan, na República Popular da China, houve vários casos de pneumonia que foram alertados à Organização Mundial da Saúde. Estes se tratavam de uma nova cepa de coronavírus que não havia sido identificada antes em seres humanos. Posteriormente, as autoridades chinesas confirmaram suas suspeitas, e tal vírus recebeu o nome de SARS-CoV-2 e é definido como o agente mais recente que confere ameaça à saúde global. As organizações de saúde logo recorreram a campanhas educacionais para promover precauções de contágio. Da mesma forma, o público em geral foi motivado a relatar os sintomas da infecção por coronavírus. A Organização Mundial da Saúde declarou, em 30 de janeiro de 2020, que o surto da doença causada pelo novo coronavírus, o Covid-19, constitui uma emergência de saúde pública de importância internacional e, em 11 de março de 2020, foi caracterizada pela OMS como uma pandemia. A educação em saúde é uma prática social que produz o desenvolvimento da aplicação de saberes destinado ao desenvolvimento humano e auxiliando na prevenção de doenças. O nosso objetivo geral foi sensibilizar a população quanto à prevenção do coronavírus, Covid-19, com o intuito de ofertar e facilitar o acesso a informações de cunho educativo. Quanto aos nossos objetivos específicos, eles foram divididos em 5. O primeiro foi realizar revisão de literatura do novo coronavírus, o SARS-CoV-2, ressaltando as principais características da doença, Covid-19, e os métodos de diagnóstico e prevenção. O segundo objetivo foi ofertar e facilitar informações de cunho educativo e confiável ao público geral. Já o terceiro foi confeccionar mídia informativa simples e aplicável ao público, tais como posts, cartilha em formato PDF sobre a doença e sua prevenção. Outro objetivo foi desenvolver métodos de análise de dados, fazendo uso de estruturas sem custo e de fácil acesso, tais como a aplicação de questionário online através do Google Forms, com o intuito de alcançar os demais variados grupos da sociedade.
E o último objetivo, mas não menos importante, talvez até o mais importante, que gerou dados para nossa pesquisa, foi validar as tecnologias criadas por meio da interação e aceitação do público, através das postagens do conteúdo e análise dos dados coletados no questionário. Quanto à nossa metodologia, ela foi dividida em 5 etapas. A primeira foi a revisão bibliográfica, de cunho descritivo e explorativo, sobre o novo coronavírus. Utilizamos levantamento através das bases de dados, tais como Google Escola, PubMed, periódicos CAPES, revistas científicas da área de saúde e sites oficiais. A segunda etapa foi a confecção de mídia informativa, onde foram elaboradas 2 cartilhas. A primeira teve como assunto a doença do coronavírus propriamente dita, em foco na prevenção. A segunda cartilha, com o título Coronavírus, Covid-19 e os PETs, o que você precisa saber sobre o seu melhor amigo. A apresentação voltada para instruir os tutores. A terceira etapa foi o uso de mídias sociais, onde houve a criação de um perfil na rede social Instagram para disseminação de informações e também repostagens e compartilhamentos de stories diárias, informativos de perfis oficiais de saúde, além do uso de outras redes sociais, como WhatsApp e Facebook. Houve outra etapa, que foi a aplicação de questionário através do Google Forms, objetivando avaliar o nível de conhecimento da população e o papel dos canais de comunicação na propaganda de informações falsas e verdadeiras. E, por último, realizamos a validação das tecnologias aplicadas através da interação do público com o conteúdo publicado nas redes sociais e análises estatísticas das respostas coletadas no questionário. Quanto a esse assunto, informações de diversas organizações foram elaboradas, uma série de vídeos recomendados para a população. A educação em saúde é um tema bastante importante para evitar a disseminação de casos da doença, tendo em vista as características de ordem pandêmica do Covid-19 e sua alta taxa de transmissibilidade. Uma das formas de prevenção que causam melhores efeitos para evitar ocorrências de novos casos é a prática do isolamento social, o que restringe relativamente que conteúdos de educação e saúde cheguem às pessoas por meio de ações presenciais de extensão. Dessa forma, tem-se utilizado diversos tipos de meios de comunicação para informar as pessoas sobre os cuidados a serem tomados em relação ao Covid-19, como websites, podcasts, rádios e aplicativos. Quanto à etiologia do Covid-19, ele é o SARS-CoV-2 e é um beta-coronavírus RNA positivo. Outros 2 beta-CoVs conhecidos, SARS-CoV e MERS-CoV, levam à infecção respiratória grave e potencialmente fatal, tendo alguma semelhança com o novo coronavírus. A análise evolutiva baseada em alguns genes sugere que se trate de um novo coronavírus, mas também há linhas de pesquisa que acreditam, devido à similaridade, que ele é vindo dos morcegos. As manifestações clínicas podem ser classificadas em 4 níveis, com base na gravidade dos sintomas, entre leve, moderada, grave e crítica. Pacientes leves apresentam sinais clínicos parecidos com os de outras afecções respiratórias, porém sem características radiológicas. Pacientes moderados somam febre e características radiológicas. Pacientes graves atendem a uma das situações, ou dispneia, alteração em frequência respiratória, ou saturação de oxigênio menor que 93%. Já os críticos
apresentam insuficiência respiratória, choque séptico, falência de múltiplos órgãos. Porém, 80% dos casos, os sintomas são leves. Existe também a possibilidade de afecção assintomática, que é um dos principais fatores da disseminação do vírus, pois é fonte de infecção. Quanto ao diagnóstico, ele é embasado nos sinais clínicos. Posteriormente, o diagnóstico definitivo pode ser realizado por testes moleculares de amostras do trato respiratório, ensaios sorológicos, análises sanguíneas, raio-x, tomografia computadorizada do tórax e ultrassom pulmonar. Quanto ao tratamento, as recomendações pela OMS consistem em protocolos de tratamentos paliativos de acordo com os sintomas apresentados pelas pessoas doentes, baseadas principalmente no fornecimento de oxigênio e ventilação mecânica para os pacientes com graves infecções. Outras formas de terapia têm sido utilizadas no tratamento, apesar da falta de segurança para o paciente e a incerteza de sua eficácia para o COVID, como antibióticos inespecíficos e antivirais não aprovados. Já a prevenção se trata de evitar o contato próximo com pessoas que sofreram de problemas respiratórios agudos, lavar as mãos frequentemente. Pessoas com sintomas da doença devem se manter distante das outras, cobrir a boca com tecido em caso de tosse ou espirro. Pessoas que pertencem ao grupo de risco devem evitar o contato público, evitar tocar rosto e boca após interagir com um ambiente possivelmente contaminado. Já os profissionais de saúde devem utilizar equipamentos de proteção individual de forma rígida e cuidadosa para evitar a transmissão da doença. O nosso primeiro resultado obtido foram os nossos materiais de apoio, que são nossos materiais de divulgação, como podem ser observados. Esse primeiro é nossa cartilha sobre o que você precisa saber sobre o seu melhor amigo, que seria os pets. E o restante são publicações que foram feitas na própria página, no feed. Sempre procurando ilustrar, fazer bem colorido, para poder chamar a atenção do público, bem como várias imagens e ilustrações para poder captar melhor a memória dele, a memória tanto visual quanto a de leitura, para a informação entrar por 2 canais. Com os materiais prontos, as mídias sociais foram criadas e, aos poucos, as informações eram lançadas à população em geral, totalizando 16 publicações e diversas postagens em History. A página foi muito bem aceita pela população, que sempre elogiava e compartilhava as informações, e também fazia diversas visitas ao longo do dia. O questionário foi um de nossos resultados. Ele obteve o alcance de 278 respostas, das mais variadas faixas etárias e níveis de escolaridade, desde o fundamental e completo até o graduado, objetivando avaliar o nível de conhecimento da população a ser entrevistada sobre a pandemia do novo coronavírus e da doença causada por ele, o Covid-19. E o papel dos canais de comunicação na propagação de informações falsas e verdadeiras. O questionário foi anônimo e voluntário, de ordem qualitativa e quantitativa. O instrumento ficou disponível durante 10 dias. Quando as perguntas referentes ao Covid, ao serem questionados sobre a doença se é apenas uma gripe, a maioria dos entrevistados disse que não, mas 8% alegou que talvez, ou seja, ainda havia incerteza da virulência do agente. Na segunda questão, o resultado foi similar. Quando houve a pergunta se há contaminação através de produtos de origem da China,
Apesar da maioria dizer que não, 18% alegaram ter dúvidas. A maioria alegou ter receio da infecção, e a maioria também alegou acreditar que a Covid veio dos animais, mas com grande margem de dúvida entre a população, sendo que somando as respostas de não e talvez, foram 51,1%. A maioria dos entrevistados alegou não acreditar que os animais são capazes de transmitir a infecção. Isso mostra a inconsistência das informações que estavam chegando até a população, pois não havia uma resposta homogênea. Acabava se tratando da opinião pessoal baseada em notícias de origem muitas vezes desconhecida. Já a segunda etapa do questionário, nós obtivemos respostas mais oscilantes. Quando a pergunta foi referente à quantidade de vezes que uma pessoa se atualizou sobre o Covid, o resultado foi aproximadamente de 30, 25 e 23% nas frequências de uma vez ao dia, 2 a 5 vezes ao dia e mais de 5 vezes, respectivamente. Resultado que pode mostrar o nível de preocupação da sociedade como um todo. A maioria demonstrou desconfiar dos posts sobre a infecção, afirmando que apenas alguns eram confiáveis. Apesar de a maioria alegar que não compartilhou notícias falsas, 27% disse que já o fez, representando 75 pessoas disseminando notícias falsas para pelo menos outras 75 pessoas, provavelmente de boa fé, mas causando sérios perigos para a saúde do próximo. O que se torna ainda mais preocupante quando a maioria dos entrevistados afirmou receber 2 ou 3 notícias, podendo ser elas verdadeiras ou falsas. A última bateria de perguntas foi com o intuito de avaliar se a população estava adotando as medidas de prevenção ou não. A maioria assegurou que só estava saindo de casa uma vez a cada semana, mas um quarto afirmou estar saindo apenas 2 vezes ao mês, e alguns disseram que nem mesmo ter saído de casa, demonstrando que aproximadamente 70% dos entrevistados estavam se esforçando para cumprir as medidas protetivas recomendadas pelas autoridades. Ao serem perguntados se teve contato com alguém com Covid-19, a maioria respondeu que não. Porém, 42,8% se dividiram entre sim e talvez. A maioria cumpriu as medidas impostas pelas autoridades, como fica comprovado pelas respostas anteriores e até mesmo essa última, sobre a higienização das compras, quando a maioria afirma que realizava a higienização das compras ao chegar em casa. Sobre as nossas considerações finais. Na prática, a educação em saúde constitui uma fração das atividades técnicas voltadas para a saúde, seja por meio de palestras, confecção e apresentação de folders, cartilhas e até mesmo publicações nas demais variadas mídias sociais. Essa prática se completa como ferramenta imprescindível em meio ao status mundial atualmente, classificado como estado de pandemia pelo novo coronavírus. O papel de canais de informação foi essencial para informar a população nessa atual circunstância. Por fim, dada a importância do assunto, torna-se extremamente necessário continuar o projeto com a divulgação de informações, cartilhas e publicações para então alcançar um número maior de indivíduos e dessa forma contribuir para a formação da consciência crítica a respeito da doença, bem como para a continuação da prevenção da mesma. Essas são as nossas referências. Pesquisamos tanto em Google como revistas acadêmicas, também livros.
Muito obrigada, pessoal. É isso.